eu consigo aplicar aqui na frente um critério, um operador aritmético que já vai fazer essa limitação. Caso eu coloque aqui mais e dê um Enter, veja que ele me retornou 250, apenas colocando aqui na frente. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje, nós vamos ver uma função nova aqui dentro das planilhas do Google e também vamos ver algumas alternativas aí de limitações, tanto com essa função como outros métodos que nós conseguimos utilizar para limitar resultados dentro das planilhas do Google, como, por exemplo, quando nós utilizamos uma função filter, pegar ali o primeiro resultado que vir dentro desta função. Nós conseguimos de várias dinâmicas, mas eu quero lhe mostrar algumas dinâmicas aqui alternativas que nós conseguimos utilizar. Aqui eu estou com uma base de dados onde eu tenho datas, diversas datas aleatórias e alguns valores. Vamos aplicar aqui na coluna D uma função filter para pegar os valores. Vou pegar aqui valor maior que... Posso colocar um determinado valor. Aqui eu tenho 20 linhas e ele fica aí entre 50, 15 até 250. Então vamos colocar aqui que eu quero acima de 200. Valor maior que 200. Vou colocar aqui um negrito. Para nós aplicarmos com a função filter, eu iria colocar igual filter. Aqui na função filter, eu preciso do intervalo. Seria esse intervalo da coluna B. Vou colocar de B2 até B20, que é onde que é minha base de dados. Ponto e vírgula. E a condição. Esta condição aqui vai ser onde a coluna B, da linha 2 até a linha 20, ela for maior que 200. Aqui eu só vou travar esta área e esta área aqui também. Caso eu dê um Enter, veja que ele me retorna vários resultados aqui. 247, 237 e assim sucessivamente. Todos os valores maiores do que 200. Mas digamos que eu queira pegar dessa base de dados aqui apenas o primeiro valor. Eu consigo fazer de algumas formas. Aqui eu peguei o maior valor. Para eu pegar somente o primeiro valor que for nesta base de dados maior do que 200, nós conseguimos utilizar aqui uma função o plus. Esta valor aqui, essa função aqui, o plus, ela vai trazer o resultado inalterado aqui, ó, em sobre, retorna o número especificado inalterado. Basicamente, ela vai limitar toda essa array que nós criamos com a função filter para apenas um resultado. Basicamente, ela vai fazer isso nesta dinâmica que nós estamos aplicando. Aqui, se eu coloquei a função o plus e der um Enter, veja que ela vai me trazer o resultado de 247. Vamos copiar esta função aqui para o lado. Copiei esta função aqui para o lado. Vou copiar ela aqui e vou dar um Ctrl Z apenas para voltar aqui novamente. Vamos colocar ela aqui. Então veja que aqui foi o primeiro resultado maior que 200. Aqui foi o primeiro resultado maior do que 200, que foi o 247, dependendo de como está a minha base de dados. Vamos aplicar um filtro para ver a dinâmica desta função. Apliquei um filtro aqui e eu vou alterar a coluna de valor de Z a A, que ele vai ficar do maior para o menor. Veio aqui 250 para o primeiro resultado, porque a função filter ela vai pegar a nossa base de dados como ela está e vai trazer para este resultado. Então, dependendo do valor que está ali, a ordem que está o valor, ela vai trazer para o resultado. Caso eu queira organizar quando trazer este valor, aí eu precisaria utilizar uma função sort. Aqui, então, ela foi 250 para o início, e o primeiro resultado maior que 200 que veio foi aqui esse 250. Se eu não tiver o filtro aplicado nesta base de dados, eu poderia aplicar aqui na frente da função filter uma função sort. A função sort,
ela classifica as linhas de determinada matriz ou intervalo pelos valores de uma ou mais colunas. Aqui eu tenho um intervalo. Se eu aplicar somente esta função, ela vai organizar em ordem decrescente, do menor para o maior. Vindo aqui dentro da função sort, eu tenho um intervalo, coluna classificar. Vamos colocar aqui ponto e vírgula, coluna classificar, crescente. Eu posso colocar verdadeiro ou falso. Se eu colocar aqui dentro verdadeiro, veja que ele me retornou um resultado, um erro, porque eu preciso colocar a coluna a classificar. Esta coluna classificar eu não consigo colocar através de uma área lá dentro. Eu teria que colocar a coluna desta base. Aqui, ó, número 1, se eu der um Enter, ele vai colocar do menor para o maior. Caso eu coloque aqui 2, ele vai fazer a alternância. Que dentro da função sort, na coluna classificar, eu vir aqui embaixo, ó, o índice da coluna em intervalo ou um intervalo fora de intervalo que contém os valores pelos quais classificar. Então pode ser uma área dessa base de dados ou que esteja colunas adjacentes desta área que eu selecionei da base de dados, que ele vai aplicar o filtro. Aqui, número 2, ele pegou aleatório, então teria que ser o número 1. Ele vai colocar do menor para o maior. E aqui no verdadeiro, caso eu coloque falso, ele vai me trazer o mesmo resultado, 250 até 201. E aqui na função que eu tenho, pegando a função filter, eu poderia vincular a esta base. Então, na função filter, eu poderia substituir esta função filter por esta área de resultado aqui, que ele vai me trazer somente 250. Ou alinhar todas. Se eu copiar toda esta função que eu tenho nesta célula, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui, apenas para ficar melhor aí, a gente não tem que escrever todas essas funções novamente. E dentro da função o plus, eu coloco toda a função. A função sort, filter, tudo aqui dentro. Dou um Enter e ele me retorna também o valor de 250. Aí eu tenho o maior resultado desta base. Claro que nós podemos utilizar outras funções, mas aí uma dica de alternativas que nós conseguimos limitar resultados de uma array. E outra forma que nós conseguimos limitar, que é bem interessante aqui dentro das planilhas do Google, é sem nenhuma função. Então, caso eu tenha esta função aqui, sort, dentro da filter, fazendo a filtragem desta base com os valores maior do que 200 e posteriormente organizando esta base de dados, eu consigo aplicar aqui na frente um critério, um operador aritmético que já vai fazer essa limitação. Caso eu coloque aqui mais e dê um Enter, veja que ele me retornou 250, apenas colocando aqui na frente um operador aritmético. Coloquei aqui o mais, ele vai trazer somente um resultado. Facilmente aí, neste caso, poderia substituir a função a plus. Então são dinâmicas que nós conseguimos utilizar dentro das planilhas do Google aí, formas alternativas que eu consigo limitar resultados de uma array. Caso eu puxe aí uma array, eu queira organizar e retirar somente o maior resultado ou afins, eu consigo fazer através dessa função. Aqui eu puxei somente uma coluna, mas nós poderíamos puxar mais colunas desse resultado. Ficaria aí interessante com estas funções. Lembrando que nós temos clube de membros aqui do canal. Caso você queira ter acesso antecipado e apoiar o projeto aqui do canal, está o link aqui embaixo na descrição também. Com o dinheiro de um cafezinho você me apoia demais neste projeto do canal e tem acesso a vários benefícios. Lembrando, se essa videoaula lhe ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google para você dominar essa ferramenta aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e muito sucesso!